Vamos resolver dois exercícios juntos, então. Exercício 1. Em um recipiente há um líquido de densidade 2,56 gramas por centímetros cúbicos. Dentro do líquido encontra-se um corpo de volume 1000 centímetros cúbicos, que está totalmente imerso. Qual o valor do empuxo sofrido por este corpo? Dado G, aceleração da gravidade, 9,8 metros por centímetros quadrados. Vamos lá. Foi dada a densidade, foi dado o volume, mas esses dois dados não estão no sistema internacional. Então, primeira coisa, vamos passar tudo para o sistema internacional. Então, a densidade do meu líquido é 2,56 gramas por centímetro cúbico. Multiplicamos por 1000 para dar no sistema internacional, que é quilo por metro cúbico. Então, vai dar 2.560 quilos por metro cúbico. Bom, então, a densidade está no sistema internacional. Agora, o volume daquele corpo. Volume do corpo. 1000 centímetros cúbicos. Só que a gente quer no sistema internacional, em metro cúbico. Então, 1000 centímetros cúbicos é igual a 0,001 metro cúbico. Certo? O que ele quer? O empuxo sofrido por este corpo. A gente sabe que a equação do empuxo é o seguinte: densidade, massa específica do corpo, né, vezes o volume, lembrando que é o volume do corpo que está imerso, tá? Às vezes pode ser dado um corpo com determinado volume e ser dito que apenas metade do corpo está dentro do líquido, tá? Nesse caso aqui não é água, é outro líquido. Se esse for o caso, a gente tem que considerar aqui, ó, na equação do empuxo, apenas o volume que está imerso no líquido, certo? Nesse caso aqui, ó, fala que dentro do líquido encontra-se um corpo que está totalmente imerso. Então, a gente pode considerar o volume total. Vezes G, né? Aceleração da gravidade. Então, empuxo é igual a massa específica, 2.560, desculpa. Opa, apareceu aqui. Aqui. 2.560 quilos por metro cúbico. O volume é 0,001 metro cúbico e a aceleração da gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Metro cúbico corta com metro cúbico. Resolvemos na calculadora esta equação e chegamos ao valor de, deixa eu confirmar aqui, 2.560 vezes 0,001 vezes 9,8. R$25.088. O que sobrou de unidade? Quilo, metro vezes metro sobre centímetro quadrado aqui. Lembrando que quilo vezes metro por centímetro quadrado é a mesma coisa, né, que Newton. Então, 25.085 newtons. Certo, pessoal? Exercício 2. Um objeto com massa de 10 kg
e volume de 0,002 metros cúbicos está totalmente imerso num reservatório de água. Letra A, determine o peso do objeto. Letra B, intensidade da força de empuxo que a água exerce sobre este objeto. E C, peso aparente do objeto quando for imerso na água. Então, vamos para a letra A, primeiramente. Peso do objeto. Qual é a equação do peso? Peso é igual a massa vezes gravidade. A massa do meu objeto é 10 quilos. E a gravidade, não foi dado aqui o valor, tá? Mas a gente sempre considera o mesmo valor de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Resolvemos na calculadora e chegamos ao valor de 98 quilo vezes metro sobre segundo ao quadrado, ou seja, newtons. Então, o peso deste objeto é 98 newtons. Letra B. Intensidade da força de empuxo que a água exerce sobre este corpo. Qual é a equação do empuxo? Massa específica do líquido, volume do corpo que está imerso vezes a gravidade. Vamos lá. Densidade, massa específica. A gente sabe que está no reservatório de água. Qual é a massa específica da água? 1000 quilos por metro cúbico. Vezes o volume do corpo que está imerso, foi dado aqui, ó, volume de 0,002 metros cúbicos, vezes a gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Duas informações não foram dadas nesse exercício aqui, pessoal. A densidade da água e a gravidade. Só que a gente usa direto esses valores, tá? São valores que a gente precisa sempre lembrar. Quando foi dito aqui, ó, que no reservatório eu tenho água, tá? Densidade da água, a gente precisa sempre lembrar, ou 1 grama por centímetro cúbico, ou 1000 quilos por metro cúbico, tá? A gente usou em vários exercícios já. E a aceleração da gravidade também, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Resolvendo, então, 1000 vezes 0,02 vezes 9,8, chegamos ao valor de 19,6. Cortou aqui, ó, metro cúbico com metro cúbico, sobrou quilo vezes metro sobre segundo ao quadrado, ou seja, newton, tá? Então, 19,6 newtons. A gente viu lá no conteúdo que empuxo no sistema internacional é newton. Só estou reforçando aqui as unidades, tá? Mas se vocês usarem todos os dados no sistema internacional, vocês têm a certeza que a resposta do empuxo vai dar em newton, que é o sistema internacional, tá, pessoal? E por último ali ele pediu também, letra C, peso aparente do objeto quando imerso na água. Lembram que quando a gente tem um objeto imerso na água, o peso dele diminui. Ele passa a ter um peso aparente. Peso aparente é igual ao peso real do meu objeto, né? Menos o meu empuxo. Então, o meu peso aparente
vai ser o peso do meu objeto, que a gente calculou na letra A, 98 newtons, menos o meu empuxo, que a gente acabou de calcular, 19,6 newtons. Então, o peso aparente vai ser 78,4 newtons, tá? Então, a gente pode dizer o quê? Que um objeto que tem uma massa de 10 quilos, certo? Ou seja, um peso de 98 newtons, quando dentro da água, de um recipiente com água, passa a ter um peso aparente de 78,4 newtons, tá? O peso é 78,4 newtons. Se a gente usar essa mesma equação aqui, pegar este peso e dividir pela gravidade, 9,8, a gente vai saber a massa, né, do objeto. Se vocês pegarem esse valor aqui e dividir por 9,8, a gente vai chegar ao valor de 8 quilos, tá? Então, não pede aqui no exercício, mas concluímos que um objeto de 10 quilos, quando está dentro de um recipiente com água, o peso aparente dele vai ser de 8 quilos. Então, se a gente tivesse que puxar essa carga, tá, de 10 quilos dentro da água, a gente sentiria uma força necessária para puxar 8 quilos. Certo, pessoal?